como que eu fiz para entender a Bíblia e como ela tem impactado a minha vida, as minhas decisões até hoje, a cada dia, cada vez mais. Na opinião da maioria, a Bíblia é um livro de difícil compreensão, bem desafiador para você entender mesmo, e tem algumas partes chatas. Sim, concordo. É claro que qualquer livro que formos ler, não teremos, principalmente se a gente não tem, nunca teve contato com o conteúdo do livro, com a matéria e tal. Nós vamos sempre ter uma dificuldade para entender. Se você lê algo que você tem um contato pela primeira vez e já conseguir entender tudo, uau! Super top das galáxias. Porque a gente não consegue entender mesmo tudo. E a Bíblia, por ser um livro de compreensão espiritual, onde ela mesmo revela que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então, obviamente, nós vamos conseguir entender se nós buscarmos espiritualmente. Se você for ler a Bíblia como um livro histórico, você terá sim uma fonte muito enriquecedora de conhecimento nesse sentido, mas se você buscar como espiritual, como princípios de vida, você verá como sua vida é transformada. Você no canal, você que está assistindo, que muito provavelmente a maioria das pessoas que assistem esse canal são pessoas que já levam a vida como regra de fé e prática. Você pode confirmar, coloca aqui no comentário se sua vida tem sido transformada pela palavra de Deus. Comenta aí com um sim. Então, como já foi dito sobre as partes chatas da Bíblia, quando eu comecei a ler, você chega lá em Levíticos, é trabalhoso para ler Levíticos, ler os primeiros capítulos de Primeiro Crônicas, que são as genealogias, números, é bem trabalhoso. Quando chegam as narrativas, fica algo mais prazeroso de ler, você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo e tal, mas realmente existem algumas partes que nós julgamos ser um pouco chatas. Depois que o interesse vai aumentando pelo estudo, até essas partes chatas vão ficando legais, você acaba se interessando. E sem contar os trechos que nos levam assim a ficar matutando, porque a gente não consegue entender. E eu vou falar como que eu consegui entender a Bíblia, o que eu fiz e faço até hoje. Talvez isso possa ajudar bastante você que de repente diz que não lê porque não entende, que quando lê, depois que lê um versículo, quando vai ler o outro, já não lembra o que leu anteriormente. Talvez isso possa te ajudar. Mas já quero pedir a sua gentileza de você deixar aqui o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembra de deixar o comentário, lembra de compartilhar com outras pessoas também, porque se edificar a sua vida, muito provavelmente vai edificar outras pessoas e assim você está transbordando, ou seja, contribuindo tanto para o canal quanto para a vida de outras pessoas. Deixa eu contar um breve relato. Quando eu era criança, eu já tinha contato com a palavra de Deus, já tinha contato com a Bíblia, eu nasci num lar cristão. Então, quando eu comecei a aprender a ler, eu já ia lendo a Bíblia de pouquinho, minha mãe já ia me ensinando. Depois, eu fui passando para a adolescência, a puberdade e tal, eu comecei a ler porções maiores e após, lá com 13, 14 anos, peguei a Bíblia para ler inteira. E graças a Deus, depois disso eu já li pelo menos 12 vezes, estou na 13ª vez, lendo juntamente com a minha esposa, estamos lendo junto. E quando eu era criança, adolescente, eu achei muito interessante porque ao ler a Bíblia, e eu li lá naquela versão do Almeida, né, João Ferreira de Almeida, aquela versão com as palavras mais refinadas e tal. Interessante que eu não tinha acesso a NVI, que eu acho que nem existia na época, mas já existia a nova tradução na linguagem de hoje, mas não tinha acesso. Então eu precisava ler na linguagem mais refinada. E foi interessante porque o meu vocabulário foi ficando florido também, foi enchendo, porque às vezes eu estava na escola e tinha algumas palavras que meus colegas não entendiam, e eu já sabia o significado, por quê? Pelo fato de ler a Bíblia. Mas vamos lá, já dei esse breve relato. A primeira coisa que eu fiz para entender a Bíblia, que eu entendo que nós precisamos fazer, são duas, na verdade. Uma que precisamos fazer e uma que precisamos ter: oração e humildade. Por que oração? Porque precisamos pedir para o Espírito Santo, para Deus,
nos ensinar, nos dar sabedoria para compreendermos a sua vontade. E nessa de oração, eu também ponho consagração, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que que é temer a Deus? É ficar com medo. Ai, meu Deus, o Deus vai me castigar se eu fizer algo errado. Não é. É justamente o amor a Deus. Você ter prazer em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Então precisa ter essa atitude, oração, pedindo sabedoria. E também, enquanto pede sabedoria, enquanto vai lendo, procurando viver a vontade dele, porque o temor é o princípio da sabedoria, tá vendo como é um ciclo e uma atitude de humildade. Por que que eu digo isso? Porque algumas pessoas pegam a Bíblia para ler, especialmente cientistas, ateus, graças a Deus pela vida dos cientistas, até mesmo cientistas ateus que têm contribuído muito com a sociedade. Mas quando eles pegam para ler a Bíblia, eu já ouvi isso de alguns, simplesmente já vão com uma certa arrogância, no sentido de como que Deus fala, Deus não existe. Ou aquele negócio de eu não concordo com tudo que está aqui. Às vezes a pessoa até acredita em Deus, mas eu não concordo com tudo que está aqui. Uma parte sim, outra não. Isso aqui foi homem que escreveu. E pega aquilo, pega a Bíblia e não tem a humildade de entender. E Deus não tem obrigação, e eu vejo que Deus não fica querendo provar nada para quem quer que seja. Ele é Deus. Nós, sem Ele, somos nada. Ele, sem nós, continua sendo Deus. Então, precisa ter uma humildade. Deus, ó, eu não estou entendendo, eu não sei, eu quero entender. Fala comigo. A segunda coisa que precisamos fazer para entender a Bíblia, que vai parecer muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é ler. Ler, simplesmente ler a Bíblia. Porque tem gente que quer entender, mas não passa tempo lendo a Bíblia. Não investe tempo lendo a palavra de Deus. Ah, eu gostaria tanto de entender a Bíblia como fulano, como ciclano, aquele pregador da televisão, aquele pregador lá da igreja, mas não lê. Vê um capítulo assim, já fala, que capitulão, que capítulo grande, eu não vou conseguir ler tudo isso. Mas passa horas arrastando para cima, passa horas lendo fofocas ou lendo qualquer outra coisa, qualquer notícia, mas não para ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus é que ensina. A palavra de Deus diz isso. Mas ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, é um trabalho em conjunto. Ele vai te ensinar aquilo que você já leu. Ele vai te dar a interpretação, ele vai te revelar, mas você precisa ler. O Espírito Santo não descarta a ação humana, ou seja, a sua ação, o seu trabalho. Você vai precisar ler para que ele vá te dando a interpretação e a revelação. Como que eu leio? Eu prefiro ler, começar em Gênesis. Quando eu era adolescente, já comecei por Gênesis e fui até o Apocalipse. Demorou um ano, mais de um ano, na verdade, a primeira vez que eu li. Depois, esse tempo foi diminuindo. Porém, tem gente que prefere começar por Mateus, ou seja, pelo Novo Testamento. E vai lendo ali, porque ao ler o Novo Testamento você já consegue entender alguma coisa do Antigo. Porém, eu preferi começar do Antigo, porque a gente acaba se perdendo bastante quando chega no Novo, se não tem uma visão ampla do Antigo. Aliás, tem até um período interbíblico, 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e aconteceram algumas coisas nesses 400 anos que quando a gente chega no Novo, eu ficava sem entender. Não sabia de onde vinha fariseu, saduceu, Império Romano, por que que agora o Império Romano chegou do nada? Antes era o Império Persa que dominava Israel, o Império Babilônico, e agora, de repente, o Império Romano. O que eu quero dizer com tudo isso, foi só um parêntese, é que eu estou falando da maneira que eu fiz. Eu comecei a ler por Gênesis. Mas se você acha que vai ser viável para você ler a partir do Novo Testamento, fique à vontade. O interessante é ler inteira. Por que que eu estou falando sobre ler a Bíblia toda? Porque nós estamos falando aqui sobre como entender a Bíblia, como que eu fiz para entender. Quando você lê inteira, você tem um panorama geral da história. Você tem o contexto daquele texto. Por isso é muito importante ler inteira. Então você imagina, você lê um trecho, outro trechinho aqui, outro trechinho lá, partes soltas. Mas quando você lê tudo, você tem uma visão
ampla, você tem todo, tá vendo todo o plano ali, então você consegue ter uma compreensão muito maior, obviamente. Faça isso. Eu leio 4 capítulos por dia. Tem gente que lê 10, tem gente que lê 20 ou até 40. Mas a questão é, mesmo que não dê para você ler 4 por dia, de repente você não tem o hábito, começa lendo um. Começa lá, Gênesis 1. Amanhã você lê Gênesis 2, mas mantenha uma constância. E detalhe, constância, no decorrer desse processo, você pode de repente falhar um dia, falhar dois, mas volte, retome a leitura. Aí ontem eu não li a Bíblia, hoje você lê. Tem 2 dias que eu falhei na leitura. Ok, hoje você está ciente disso, retome a leitura ali da onde você parou. Então vamos lá para a terceira dica, já linkada com a segunda, que é meditar. Josué 1:8 fala sobre isso, meditar na palavra de Deus em diversas porções. O que que é meditar? Meditar é você pensar, não é não confunda com esse negócio de sentir a sua respiração, que também é uma meditação. Mas quando a palavra de Deus fala sobre meditar nela, é você focar na palavra de Deus, pensar na Bíblia, pensar naquilo que você leu. Lembra que eu acabei de dizer? Leia um capítulo que seja por dia, mas não só leia, medite nele. O que que Deus está querendo dizer com isso? O que que o autor que escreveu esse trecho está querendo dizer? O que que eu posso aplicar na minha vida pessoal que está contido nesse texto que eu li hoje? Então, no decorrer do dia, meio-dia, na hora do café da tarde, na hora do que você está lá trabalhando e você está pensando naquilo que foi lido. Sabe por quê? Eu vou revelar uma coisa. Você já medita. Você medita bastante. E muito, muito, muito. Sabe, por exemplo, aquelas contas que você precisa pagar e de repente está em atraso, ou que você não está em atraso, mas está chegando o vencimento, e aquele projeto que você tem, a reforma da casa, todas aquelas preocupações, o ministério. Então, agora, faz diferente. Ao invés de ficar pensando nessas coisas todas, coloca todas essas coisas diante de Deus e fica pensando na Bíblia. Tá vendo como meditar você já medita? Você já faz isso normalmente, já pensa, já se preocupa, já pensa com as preocupações. Agora você só vai ressignificar, deixar um pouco as preocupações de lado, apresentar diante de Deus e meditar na palavra. Então, a partir de agora, quando você começar a se preocupar com alguma coisa, ficar pensando, 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 você vai lembrar disso e vai falar: peraí, o que que eu li hoje de manhã na Bíblia? Ah, então eu vou pensar um pouco sobre aquilo que eu li. E o meditar é estudar, realmente estudar, ir lá na igreja, nos estudos bíblicos, na escola bíblica dominical, procurar aprender com os irmãos, ler livros, outros livros que vão te direcionar à compreensão da Bíblia, bons livros, tá? Detalhe, saiba escolher também. Peça a indicação de pessoas que você conhece, pessoas firmadas na palavra. Então, meditar também é isso, é você conversar sobre a Bíblia, sabe? Você ter essa interação no decorrer do dia. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, fala justamente isso, para nós conversarmos sobre a Bíblia, conversarmos com os nossos filhos, conversarmos quando estivermos andando pelo caminho, quando estivermos sentados à mesa para fazer nossas refeições. Então é aquela ideia mesmo de, sabe, mastigar. Meditar vem da ideia de ruminar, trazer de volta e pensar na palavra de Deus. Olha que interessante. Para entender a Bíblia, você precisa seguir esses passos que eu já disse aqui. Claro que não são os únicos, mas os principais. Então você vai praticar a Bíblia, e aí, quanto mais pratica, você vai entender mais, porque você vai viver, vai ter as suas próprias experiências. E aí eu fiz justamente isso, né? O fato de você estar falando da Bíblia, meditando e procurando estar com pessoas que falam sobre ela, você está praticando. Então, olha que interessante. Você procurar estudar a Bíblia, entender a Bíblia, você já está praticando a Bíblia. Meditar nela já é praticar o que ela está te direcionando. Então vai se virando aquele ciclo e você vai tendo uma compreensão cada vez melhor. O salmista, no Salmo 1, fala que ele fala sobre o prazer de cumprir a lei do Senhor. Então, realmente é um prazer viver a lei do Senhor, e aí você quer cada vez mais encher, porque são águas que jorram, começam a jorrar e vão transformando a vida.
vão impactando a vida sempre para melhor. Então eu falei aqui três coisas, vamos dizer que são três tópicos, três dicas, três lições, enfim, essas três atitudes que eu tive e me ajudaram muito e que na verdade não é eu que estou falando, mas é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos orienta a isso para que nós possamos entender a palavra de Deus. Olha que maravilha. É o manual. A Bíblia, olha assim, ó. Deus é um rei tão justo e perfeito que a lei dele é perfeita. Os princípios são princípios eternos, princípios universais. Então, quando alguém pratica algum princípio bíblico, mesmo que inconscientemente, essa pessoa é bem-sucedida nesse ponto em que ela pratica o princípio bíblico. Mesmo que ela não seja cristã, mesmo que ela não seja evangélica, mesmo que ela seja uma pessoa que não crê em Deus, mas ela pratica um princípio. Pode observar pessoas que procuram abençoar pessoas, pessoas que procuram fazer doações, como elas acabam sendo cada vez mais prósperas financeiramente falando. Pessoas que não têm compromisso com Deus, mas elas praticam princípios bíblicos mesmo sem saber no seu casamento, nos seus relacionamentos. Então elas prosperam nessas áreas. A palavra de Deus, ela ensina desde receita de bolo até como gerir uma empresa. Está tudo lá na palavra de Deus. E como ter a vida eterna. Está tudo ali. Enfim, espero que esse vídeo tenha te edificado e ajudado em algum ponto. Se ajudou, lembre-se de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar. Me fala também o que você tem feito para entender a Bíblia. Deixe as suas dúvidas se você quiser, se tiver alguma dúvida também com relação à Bíblia, alguma pergunta. Vamos meditar juntos, beleza? E quero finalizar deixando o versículo. De tudo que você tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Graça e paz a todos.